Olá, seja bem-vindo a mais um webinar da SK. Meu nome é Leonardo Rodrigues e estarei apresentando para vocês o webinar sobre o tema Layer Stack Manager, ok? Nós sabemos que durante as versões ali do Altium Designer, né, da 17 até a versão mais recente, tá, nós vimos que houve, né, muitas alterações, várias atualizações e implementações de novas ferramentas. Então, estarei mostrando para vocês ali desde a parte de interface, do que mudou, aonde que estão ali os menus, as novas ferramentas, até a parte de criação de layers, enfim, e também especificações de roteamento e vias, ok? E entre outras funções que foram implementadas dentro dessa nova versão, ok? Então vamos para a nossa agenda, né? Começando primeiramente pela parte de interface. Estarei dando ali um overview de como ficou a nova interface, de como que está distribuído ali os novos menus, tá? As novas ferramentas. Estarei falando sobre criação de layers, layers de sinais, planos internos, backdrills, né, que é muito importante também. Quando a gente trabalha com sinal de alta velocidade, nós temos esse recurso para trabalhar, para também administrar e gerenciar os sinais nas vias, né, que estão passando. Também estarei falando sobre buried e blind vias, tá, que já é um implemento aí, né, um complemento no caso, quando a gente fala sobre vias, ok? Depois estarei falando sobre a nova ferramenta que foi implementada, que é a impedância. Ok, uma impedância é a ferramenta que a Altium vem trabalhando em cima, né, vem customizando, vem melhorando a cada versão que é lançada, ok? E depois no finalzinho ali estarei falando sobre essa ferramenta que muitos não conhecem, que é essa Printed Electronics, ok? Então vamos começar com a interface do Layer Stack Manager dentro do Altium 20, né, na versão mais recente que nós temos disponível. Então aqui dentro do Altium, reparem que a estrutura, né, a interface do Layer Stack Manager, né, mudou basicamente, né, 100% ali comparado com com as versões antigas, né, 17, 16, né, a partir da versão 18 já teve uma pequena alteração ali, na 19 já teve uma outra alteração até chegar nessa estrutura, nessa interface que estamos hoje. Então reparem que aqui, né, nós temos a nossa interface, certo? E dentro dela, né, reparem que agora nós temos um menu chamado Propriedades, que fica aqui no lado direito. Então, basicamente, todas as configurações, alterações que a gente for trabalhar dentro do Layer Stack Manager, né, seja lá a configuração para impedância, para layers internos, planos internos, né, layers de sinais, enfim, vias, tudo será customizado e configurado dentro desse painel Propriedades, ok? Então ele fica aqui no cantinho. Normalmente quando você abre pela primeira vez ele já vai abrir ali esse menu no centro da tela, ok? Uma das alterações que nós tivemos aí a partir da versão 18 para 19 também foi implementado aqui no canto esquerdo inferior temos algumas abas interessantes. Então nós temos a aba de Stack, que é a junção dos layers, tá? Então reparem que aqui ficou mais fácil da gente visualizar como que está estruturado o nosso stack, né? A distribuição dos layers. Então nesse caso eu tenho aqui uma estrutura de layers, né? Stackups básico, onde eu tenho aqui top layer, de elétrico e bottom layer, ok? Depois eu vou voltar nessa situação, vou explicar como que a gente cria um plano, né, interno, um layer de sinal, tudo certinho, ok? Reparem que nós temos aqui embaixo também o layer, né, a aba de impedância. Então, antigamente nós não tínhamos uma ferramenta tão boa assim, né, referente à impedância. Hoje a Altium ela já tem uma ferramenta mais trabalhada, mais customizada, né, para o usuário trabalhar de forma mais, vamos dizer assim, mais fácil, né, com impedância. Então aqui dentro da aba de impedância eu posso especificar uma impedância aqui para alguns layers específicos, né, que eu determinar dentro do projeto. Depois a gente vai voltar nisso também.
Eu consigo determinar aqui dentro, ó, a resistência para cada layer, o tipo de roteamento que eu vou fazer, ó, se vai ser um roteamento simples ou se vai ser um roteamento ali de par diferencial, né, um roteamento de alta velocidade. Então eu posso determinar por aqui. E a partir disso eu posso determinar também, né, a impedância para esse layer, ok? Então depois a gente volta aqui para calcular também a espessura que esse layer a gente pode fazer o roteamento. Tá? Então com base na impedância, o Altium vai calcular, vai gerar uma espessura para a gente fazer ali o roteamento em cima do layer que a gente escolheu. Ok? Nós temos também uma outra ferramenta interessante, que é o tipo de via, certo? Então aqui dentro, né, é muito comum a gente trabalhar com o sistema de vias, ainda mais quando a gente trabalha com vários layers, principalmente layers de sinais, layers internos, né? Então 4, 6 layers ali, e dentro desses 6 layers nós vamos ter layers internos de sinais. Então para transmitir, para passar ali as partes de sinais para layers internos, nós utilizamos as vias, e dentro de cada via nós temos aqui o tipo, né? Eu posso trabalhar, como eu falei ali na agenda, com a Braid via, Blind via. Okay, então estarei passando para vocês como que é possível a gente criar tipos de via aqui dentro desse sistema do Layer Stack Manager. Okay? Reparem que aqui também eu tenho a opção de visualizar como que está distribuído esse layer. Existe uma opção aqui chamada Layer Stack Visualizer, que permite visualizar de uma forma simplificada, ó, em 3D também, né? Reparem que é possível visualizar como que está estruturado o Layer Stack Manager. Então tem algumas opções aqui para a gente habilitar, para ficar mais fácil da gente visualizar como que está distribuído os layers, os planos, o dielétrico e também o sistema de vias. Ok, eu tenho o sistema 2D, tenho o 3D, ó, que é uma vista um pouquinho mais elaborada, ó. Então dá para a gente trabalhar dessa forma para especificar a visualização, ó. Tá? O mais interessante também que nós temos algumas ferramentas de presets, que são padrões dentro do Layer Stack Manager. Então aqui são padrões de quantidades de layers que a gente pode trabalhar dentro do projeto. Tá? Aqui existem alguns padrões, ó. Então vamos supor que eu queira trabalhar com 10 layers no meu projeto. Então eu tenho a opção aqui, ó, 10 layers. Dentro desses 10 layers, 6 serão layers de sinais e 4 planos internos, ok? Então, existe essa possibilidade dentro do Altium também, tá? Existem alguns padrões já que eu já posso escolher, ao invés de ficar ali criando layer por layer, ok? Dentro dele também foi adicionado novas medidas, né? Antes a gente só tinha mils em milímetros, agora foram adicionados mais 2 unidades de medidas, tá? Essa aqui e essa aqui. E reparem que aqui em cima eu tenho o sistema de bibliotecas. Aqui dentro de bibliotecas, tá? Se eu clicar aqui em cima, depois a gente vai ver com mais detalhe, mas existe a possibilidade da gente trabalhar com bibliotecas de materiais, né? Que tipo de materiais? Né? Os materiais que nós utilizamos para cada layer. Né? Então pode ser o layer de sinal, um plano interno e até mesmo o dielétrico. Então reparem que dentro da seção de dielétrico, né, materiais do layer dielétrico, ó, eu tenho toda essa estrutura aqui, eu tenho core e tenho o prepeg. Tá? E aqui dentro eu já posso trabalhar com essa gama aqui de opções. Ó. Vamos supor, esses prepegs aqui estão trabalhando numa frequência de 1 GB, né? Vamos supor que eu queira adicionar ali prepeg de outras frequências. Eu posso clicar aqui em New e aí determinar um novo prepeg, tá? Com a característica do meu trabalho, né? Do meu projeto, ok? Outra função interessante também, que a gente vai usar bastante, eu aconselho vocês a utilizarem, é o sistema de template de stackup, né? Então é muito comum que a gente, dentro da empresa, a gente trabalhe com o mesmo tipo de stackup para basicamente todos os projetos, né, da nossa empresa. Então seria legal a gente salvar já
né, as configurações, o setup ali do nosso StCap, para a gente não ficar configurando sempre o mesmo tipo de layer, né, para cada projeto que a gente criar. Então, basta a gente salvar esse arquivo e quando a gente for criar um novo projeto, a gente já pega esse StCap pronto. Tá? Então, existe a possibilidade da gente salvar isso aqui. Ó. A gente salva isso aqui e depois que a gente salvar, né, vou clicar aqui só para salvar, ó, reparem que ele vai salvar o ponto StCap. Quando a gente salvar o ponto StCap, quando a gente for criar um novo projeto depois, é possível a gente importar esse StCap para dentro do Auth. Reparem que tem agora a opção Load Template. Então, quando eu clicar em Load Template, a gente pode buscar aquele arquivo que a gente salvou e ele já vai trazer com todas as configurações ali do nosso StCap, com vias, com o sistema de planos internos, enfim, layer de sinais, tudo configurado da forma que a gente fez, ok? Então, só clicar em Load Template aqui. Outra parte nós temos disponíveis, né, disponível também, é aqui dentro da aba StCap. Reparem que eu tenho Filters aqui no canto direito. E existe três opções aqui, o Backdrills, que eu falei para vocês na agenda, projetos, né, rígidos flexíveis, tá, que a gente não vai ver nessa webinar. Tá? Nós vamos planejar uma outra webinar especificando, né, trabalhando, né, focado nesse assunto de projetos flexíveis, ok? Que é um assunto um pouquinho mais complexo, que leva um pouquinho de tempo para a gente trabalhar. E tem essa opção também, Printed Electronics, que eu estarei mostrando para vocês no final dessa webinar, ok? Então vamos para a criação de layers, como que a gente pode criar layers de sinais, layers de planos internos dentro desse novo sistema de StCap, dentro do Auto Designer 20, ok? Bom, nesse caso, eu tenho aqui então distribuído esse sistema de StCap. Para a gente criar novo layer de sinal, né, é possível a gente criar aqui abaixo do top layer, por exemplo. Ó. Então, insert layer below. Eu tenho duas opções aqui para layers, né? Eu tenho o sinal e o plano, tá? Qual que é a diferença ali de um layer de sinal e um layer de plano interno, tá? Basicamente, o layer de sinal é possível a gente fazer o roteamento nele, né? Então, nessa superfície de cobre, que é o layer de sinal, eu consigo fazer o roteamento, tá? Basicamente isso. Então, posso pegar ali o roteamento de qualquer sinal e passar nesse layer de sinal, ok? Já o plano interno, não é possível a gente fazer o roteamento nele, porém, é possível a gente conectar sinais a partir de vias, tá? A gente consegue fazer esse sistema de vias a partir do layer, né, plano interno, ok? Depois disso, nós vamos fazer o seguinte, vamos começar então, no caso, adicionando plano de sinal, tá? Plano de sinal. Olha que legal, quando eu clico em plano de sinal, ele já adiciona pra gente dois tipos, né? Ele adiciona o par de plano de sinal. Então, reparem no seguinte, ó, agora eu estou com 4 planos de sinais aqui dentro do meu projeto. Tá? Então, reparem que ele adicionou o par. Tá? Vamos supor que eu não queira adicionar, né? Não queira trabalhar com par de sinal, né? Com, vamos dizer assim, né? O número par de layers de sinais. Por que ele adicionou o número par aqui? Ó? Reparem que nós temos nas propriedades uma opção nova que foi implementada, que é o Stack Symmetry. Então, sempre que a gente for adicionar um novo layer, ele vai adicionar de uma forma que o StCap fique simétrico, né? Então, por isso que ele vai adicionando pares de layers. Vamos supor que eu não queira adicionar pares de layers, então eu vou ter que desabilitar essa opção, Stack Symmetry, ok? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vou apertar o Ctrl Z, só para a gente voltar aqui no padrão que a gente estava. Olha que legal. Então, vou acessar propriedades novamente e vou desabilitar essa opção Stack Symmetry. Legal, está desabilitado, vou adicionar o layer novamente. Layer de sinal. Ó, agora sim, ele adicionou somente um. Então, ele não manteve a simetria do StCap
E agora nós estamos trabalhando com 3 layers de sinais. Então ele adicionou aqui uma outra camada, um sinal, um layer de sinal interno. Ó, reparem que ele traz a especificação para a gente. E o mais interessante, aqui dentro nós temos algumas informações aqui importantes para trabalhar com o STCAP. Então, como por exemplo, o tipo. Então, o tipo dele que foi adicionado é um sinal. Reparem que na parte de cima eu tenho o dielétrico, tá? Para fazer isolamento entre as camadas de sinais. Então, eu tenho o dielétrico, eu tenho o material desse dielétrico. Isso que é o mais interessante, isso que foi implementado também, ó. Reparem que se eu clicar nessa opçãozinha aqui do lado, ó, ele vai trazer como se fosse uma biblioteca de materiais para o dielétrico. Olha que legal. Então, com base aí na estrutura do meu projeto, né, se eu estou trabalhando ali com frequência alta, eu tenho que determinar um dielétrico, né, ou até mesmo um prepeg com maior resistência. Tá? Então, eu posso determinar por aqui. Ok? Essas referências ele está pegando lá da biblioteca que eu mostrei para vocês agora há pouco, ali no começo da apresentação da interface do Layer Stack. Ok? Então aqui eu tenho a opção de material, informação de espessura de cada layer, então isso é muito importante, para no final a gente determinar ali a espessura total do nosso projeto. Então, a espessura total do nosso projeto nós temos aqui na aba de propriedades, ó. Total thickness, ok? Então, eu tenho aqui em mils. Dá pra gente trabalhar aqui com outras unidades de medida também, como que foi mostrado, certo? Aqui nós temos duas informações interessantes, ó. Esse DK, ok? E o DF, tá? Então, esse DK é mais para a gente trabalhar com o sistema aqui dos dielétricos, tá? Então, é possível a gente determinar aqui a resistência, né, de isolamento desses dielétricos, tá? Então, esse DK aqui é referente à resistência de isolamento do dielétrico, ok? Então, já isso aqui, o DF, é o fator de dissipação do dielétrico, né? O quanto que ele consegue ali dissipar a energia em forma de calor desse sistema, né, desse STCAP. Então é basicamente isso. Tá? Eu consigo determinar por aqui. Isso aqui é editável no caso, né? É possível eu editar esses valores aqui manualmente, certo? Esses valores aqui eles estão sendo implementados a partir daquela biblioteca que eu mostrei para vocês, ó, aqui dentro. Ó. Bibliotecas de materiais, ok? E depois nós temos aqui a informação de peso do cobre. Então, dependendo da forma que a gente está trabalhando, né, dependendo do fluxo de corrente que a gente tem dentro do nosso projeto, também dependendo se a gente está trabalhando com alta velocidade ou não, tá? Mais especificamente com o fluxo de corrente, né, alto ou baixo, né, a gente vai ter que trabalhar com o peso do cobre, tá? Então, o peso do cobre vai determinar se ele vai suportar esse fluxo de corrente ou não do nosso projeto. Então, tudo isso aqui é feito um cálculo por trás antes de chegar nesse valor aqui, ok? Mas é possível também eu escolher aqui o peso do cobre, ó. Então, nós temos aqui até 4, tá? Normalmente vem com esse valor padrão, 1, tá? Mas nós temos essa lista aqui também, ó, a espessura desse cobre. Tá, da camada que a gente tem ali, que a gente pode fazer o roteamento, ok? Então, o cobre da nossa trilha, certo? Reparem que aqui dentro ó, nós temos o prepeg, tá? Então, o prepeg basicamente, né, ele é um material para também fazer o isolamento entre esses layers de sinais e também para ter ali a aderência, né, entre os laminados condutores que a gente tem dentro do nosso STCAP, certo? Então aqui a gente determina o tipo de prepeg, tá? Para efeito de curiosidade, ó, nós temos aqui, né, uma tabela dos tipos de laminado, né, que a gente pode trabalhar, né, que normalmente a gente costuma trabalhar dentro dos nossos projetos. Então normalmente a gente trabalha com esse FR4, tá? Que é uma resina epóxi.
né? Então, isso aqui, né, ele já trabalha com uma frequência que normalmente a maioria dos projetos ele suporta, né? É o tipo de laminado que a gente fala, né? O tipo de material não condutor, né? Que serve ali para trabalhar entre os layers de sinais, ok? Para fazer o isolamento entre esses layers de sinais. Então, normalmente, né, nós utilizamos o FR4, que já se enquadra aí na maioria dos projetos que nós temos em nossa empresa, certo? Se a gente trabalhar com sistemas ali, vamos supor, de frequências maiores, por exemplo, entre 10 e 40 GHz, nós temos que trabalhar com outro tipo de laminado, tá? Não pode ser o FR4, tem que ser da família Rogers, né? Então, esse laminado, esses prepegs aqui, são específicos para trabalhar com frequências entre 10 e 40 GHz, ok? Então, se a gente for trabalhar com essa estrutura de frequência, nós temos que especificar isso dentro do Altium também, certo? Então, dentro do Altium, eu vou ter que especificar aqui o tipo de frequência, adicionar esse material à minha biblioteca, ok? Reparem que na minha biblioteca, se eu for trabalhar aqui com os prepegs que já existem, ó, basicamente todos eles estão na frequência de 1 GB, né? 1 GHz. Isso aqui já se enquadra muito nos projetos que a gente trabalha, já está legal. Mas para alguns específicos com frequências maiores, aí eu vou ter que adicionar por aqui, ó. Tá? Adiciono por aqui. E aí, depois na hora de fabricar, enfim, enviar as informações para o fabricante, eu tenho que especificar isso também, ok? Então é importante a gente já especificar, antes de começar a fazer posicionamento e roteamento, né, dos nossos componentes, já especificar antes aqui no Layer Stack Manager como que a gente vai trabalhar e que tipo de frequência, certo? Então, basicamente, é dessa forma que a gente adiciona layers dentro do Layer Stack Manager. Reparem que aqui é possível também adicionar um plano interno, tá? Vou mostrar para vocês depois como que a gente trabalha dessa forma. Nesse caso, ó, eu tenho três planos de sinais, né? Layers de sinais no caso. Então, eu vou adicionar mais um, só para a gente trabalhar aqui, ó. Então, vou trabalhar com 4 layers de sinais. Legal. Adicionei 4, eu posso determinar o nome para cada layer. Ó. Nesse caso, vou deixar layer 1, layer 2 mesmo. Ok. Vamos lá. Vamos trabalhar agora, né, dessa forma que a gente já adicionou nossos layers de sinais. Vamos trabalhar agora com backdrill, tá? Não sei se vocês já ouviram falar disso ou não, tá? Para que serve o backdrill? Quando a gente trabalha com sinal de alta velocidade, tá? Se a gente for pegar como base essa figura do lado esquerdo, ó. Vamos supor, estou trabalhando ali com layer com sinal de alta velocidade, certo? E eu quero enviar esse sinal que está no top layer para um layer interno, certo? Para um layer mais abaixo. Para a gente fazer isso, nós temos que adicionar uma via, certo? Então, é também comum a gente adicionar uma via through-hole para fazer isso, tá? Então, igual está sendo especificado aqui, ó. O sinal está lá no top layer, nós vamos enviar para um layer mais abaixo, né? Um layer interno. Então, o sinal é para fazer esse tipo de movimento, que igual está nessa linha aqui, ó, nessa seta. Porém, se a gente trabalhar com sinais mais críticos, né, ou sinais de alta velocidade, pode acontecer desse sinal ter uma fuga, né, para outros layers internos. Então é possível que ele não percorra o caminho que a gente deseja. Então ele pode até percorrer, porém ele vai ter ali fuga, né, fuga de corrente, alguma coisa desse tipo, tá? Fuga de sinal, tá? Então isso aqui, trabalhando dessa forma padrão com through-hole para projetos de alta frequência, sinais de alta velocidade, isso aqui não é ideal, tá? O que é ideal a gente fazer? A gente determinar, igual está nessa figura do lado direito. Nós criamos uma via
que vai só pegar o cobre realmente onde que deve fazer ali o caminho do sinal. Então, por exemplo, o sinal está vindo do top, ele vai para o layer interno. Reparem que essa parte que está em branco agora, não existe mais cobre, tá? Não existe mais via. Então, não tem para onde o sinal, vamos dizer assim, fugir, né? Não tem para onde ele ir, a não ser o layer que a gente está desejando que ele vá, ok? Então, essa parte aqui que está em branco é o backdrill, né? O que consiste o backdrill? Ele consiste em cortar, tirar o cobre, né, da onde o sinal não pode passar dessa via through hole, e ele vai ficar só um pedacinho ali de cobre, né? Só um pedacinho de via, e dentro desse pedacinho de via aqui o sinal vai percorrer. Então vai ser feito um furo na placa com uma broca, vai tirar esse cobre dessa via e vai ser colocado nesse furo, né, um material ali não condutor, que normalmente a gente chama de stub, tá? A gente coloca dentro desse furo que foi feito com a broca, só para fechar esse furo aqui, só para não ter problemas de condução ali para os outros layers, ok? Então é basicamente essa a ideia do backdrill, né? Como que nós vamos determinar isso dentro do Audion Designer? Repare então que nós temos aqui em Filters, Backdrills. Ó. Então, dentro do sistema de Backdrills, né, reparem que ele habilita aqui embaixo para a gente, ó, é possível eu determinar onde que vai ser feito esse sistema de furação, né, onde que a broca vai furar para a gente ali os layers, né, as vias. Ó. Então, reparem que ele tem um sisteminha aqui de desenho, né, das brocas. Eu posso especificar isso aqui, como eu disse para vocês lá no começo, né? Especifico isso, configuro isso lá no menu de propriedades agora. Então eu posso especificar aqui, ó, onde vai ser o primeiro layer, qual que vai ser o último layer, né, que vai ser feito, ó. Então, por exemplo, eu vou pegar do bottom, ó, do bottom até o layer 1 vai ser feito o furo, ó. Então eu vou ter essa via que era through hole até agora, né, momentos atrás, e agora com esse furo ele vai ser uma via que vai pegar o sinal do top até apenas o layer 1, né, que é o layer mais abaixo, né, que é bem semelhante à figura que a gente viu agora há pouco, tá? Eu posso ir adicionando várias outras opções, ó. Então vamos supor a do top, ou melhor, do top até, ó, layer 2, que é o último layer que ele vai parar ali. Então, é uma broca que vai levar ali, né, o corte do top até o layer 1. Né, o layer 2 e o bottom vai ficar ali de forma condutiva, tá? Vai ter a via ainda, vai ter a parte de cobre para ser feita a condução, ok? Então, essas informações aqui vai ser geradas lá no Gerber também, tá? Tudo certinho, não vai ter problema nenhum. Depois disso, depois que a gente determinou, né, uma outra função interessante que foi alterado para a gente implementar essas configurações aqui que a gente fez no STCAP para dentro do nosso PCB, nós temos que salvar esse arquivo. Ó. Reparem que na área de projetos, ele cria para a gente, no caso, ó, esse STCAP, ó, PCB doc, né, e tem um destaque aqui, ó, STCAP. Eu tenho que salvar isso aqui, ó. Save to PCB, para ele aplicar essas configurações ao meu PCB, tá? Então reparem que ele criou para a gente, ó, layer 2 e o layer 1, que são planos internos, tá? E aí vamos supor, né, eu vou pegar aqui um roteamento, né, eu posso pegar um roteamento aqui desses pontos, ó, e fazer aqui, né? Mas antes da gente trabalhar com o backdrill, né, nós temos que determinar algumas especificações lá na regra referente ao backdrill. Tá? Então, não sei se vocês já viram, mas existe uma regra ali de backdrill dentro do sistema de regras do Audion Designer. Ok? Então vamos lá. Ó. Aqui dentro, ó, de High Speed, tá? Existe a opção de backdrill. E eu tenho que criar uma regra de backdrill.
Aqui dentro eu tenho que determinar como que vai ser feito esse furo, espaçamento, né, o espaçamento entre a parede da placa com o centro do furo, que seria o centro da via, tá? Então nós temos que especificar todas esses pontos aqui, ó. O tamanho do stub, tá? O stub é o material que vai ser colocado ali no furo depois. Todas essas especificações é gerado na hora de fabricação, tá? Na hora de gerar os arquivos ali de saída. Então, quando eu for criar aqui uma rota, né, vamos supor, eu vou criar uma rota e vou enviar isso aqui para outro layer, tá? Venho para o outro layer. Vou jogar isso aqui para o outro layer depois. Beleza. Só essa parte. Reparem no seguinte, ó. Eu peguei aqui então o sinal que veio do top e enviei para o layer mais abaixo. Se eu acessar aqui a opção do layer stack, né, ó, eu peguei aqui, ó. Ele vai se enquadrar nisso aqui. Peguei o top e enviei para o layer mais abaixo, que é o layer 1, tá? Se eu for visualizar no 3D isso aqui, vamos ver como que ele ficou aqui, ó. Ó, reparem o seguinte, ele cria os stubs. Os stubs, nesse caso, no 3D é representado por essa cor, tá? Então reparem que, ó, ele só tem um pedacinho de cobre, e esse pedacinho de cobre é o suficiente, né, para a via enviar o sinal para o layer mais abaixo. Se a gente não fizesse o backdrill, essa parte preta, né, essa parte mais escura, seria cobre também, tá? Então, o stub é colocado aqui, ó, representando, né, no 3D que não há mais cobre nessa via. Então, não tem para onde ele correr, né, o sinal. Ou ele vai para o top, né, que no caso ele já estava no top, e ele já vai para o layer 1, que é o layer mais abaixo, tá? Então, é dessa forma que a gente vai trabalhando com o backdrill, ok? E essas informações, novamente, eu volto a falar, nós geramos depois lá nos arquivos de fabricação e montagem, certo? Beleza, então essa parte nós acabamos de ver foi referente ao backdrill, certo? Vamos agora, aproveitando que a gente está falando aí de vias, vamos falar sobre buried e blind via, tá? Quando a gente trabalha ali com o sistema de alta velocidade, né, de suma importância a gente ter um cuidado a mais com o caminho, né, que o sinal ele vai percorrer, tá? E dentro desse caminho nós temos as vias, como a gente acabou de ver, tá? Quando a gente vai transferir ali um sinal de um layer para o outro. Então, assim, em geral, né, existem três tipos de vias que a gente costuma trabalhar dentro do projeto. Quando é um projeto simples, né, nós normalmente utilizamos a via through hole, ok? Para fazer a transferência ali de sinal entre os layers, entre as camadas. Para projetos mais complexos, nós utilizamos o mais comum, a blind e a buried via, certo? O que caracteriza a buried via? Tá? A buried via, ele vai trabalhar internamente. Então, como aqui está representando para vocês na figura, eu vou pegar um sinal que está internamente, né, no meu projeto e vou enviar para um layer mais abaixo, mas ainda um layer também interno, tá? Então, isso aqui se caracteriza como a buried via. Reparem que com a buried via, ele não vai fazer o furo completo na placa, tá? Ele não vai ser igual a through hole. Ele vai pegar aqui só internamente da placa. Então reparem que o cobre na parte de cima e a parte de baixo, ele não vai perder, ele não vai tirar, tá? Então, se a gente está trabalhando com um projeto complexo e com uma placa com uma escala pequena, é de suma importância a gente manter o cobre para a gente fazer o roteamento ou até mesmo o posicionamento de um componente. Então aí que entra esse sistema de buried via e a blind, tá? Esses dois sistemas aqui, ele só vai tirar o cobre da onde é necessário mesmo, tá?
Onde não for necessário, ele não vai tirar o cobre da placa, ele não vai perfurar e não vai retirar esse cobre. Repare que a blind via, o que caracteriza ela? Caracteriza o seguinte: pegar um sinal do top layer ou do bottom layer, né? Então, pegar um sinal que está na extremidade da placa e enviar esse sinal para um layer interno, ok? Então, isso caracteriza a blind via, certo? Reparem que aqui nessa imagem ele está pegando ali o sinal que está no top, certo? E aí enviando para um layer mais abaixo, que seria aí na nossa simulação dentro do Audium o layer interno 1, certo? Então reparem que aqui embaixo, para as outras camadas, ele não vai tirar, ele não vai remover o cobre. Então a gente pode ainda aproveitar essa área aqui de cobre para fazer um roteamento interno ou posicionamento de um componente, certo? Diferente desse, ó. Se a gente fosse utilizar um True Hole, ele iria perder o cobre nessa região toda, ó, só para fazer uma ligação interna, tá? Então por isso que a gente usa esses dois sistemas, a Buried e a Blind, tá? Levando em consideração ali o custo, tá? Na hora de fabricação o custo vai ser um pouquinho mais salgado, um pouquinho mais caro quando a gente trabalha com a Blind e com a Buried, tá? Mas isso, né, compensa o outro lado, né? Qual outro lado? A segurança do nosso projeto, tá? Então a gente vai ter a certeza e a segurança de que os nossos sinais dentro da placa vai percorrer o caminho correto, tá? Vai ter o bom funcionamento da forma que a gente deseja, ok? Como que a gente vai fazer isso dentro do áudio, ok? Deixa eu só apagar essas trilhas que a gente fez, só para ficar mais fácil. E vamos acessar novamente o Layer Stack, tá? Vou apagar esses backdrills que a gente fez. E reparem que aqui embaixo eu tenho o sistema de vias. Ó, reparem que nesse sistema ele já traz uma via True Hole, que é o padrão que a gente utiliza, né? Ainda levando em conta que eu tenho 4 layers de sinais, 2 externos, que é o top e o bottom, e 2 internos, que é o layer 1 e o layer 2, certo? Então vamos lá. Eu vou adicionar aqui uma nova via. Ó, reparem que ele traz a blind via para a gente. Vamos acessar a aba de propriedades. Então reparem no seguinte, né? Esse novo sistema do Layer Stack é possível fazer esse tipo de edição também de vias, né? Para onde que vai o sinal, né? Para qual layer que o sinal vai navegar, né? Para qual que ele vai se conectar. Então reparem no seguinte, ó. Vou supor o seguinte, que o sinal esteja no top layer e eu quero enviar esse sinal para um layer interno. Esse layer interno é o layer 1, ok? Então fala aqui para o out, ó, essa via, ele vai começar pegando o sinal do top e vai levar para o layer interno 1. Então reparem que ele já cria para a gente um sistema aqui, ó, a blind via. Então a blind via, certo? Ele vai pegar esse sistema do top e vai levar o sinal para o layer 1. E reparem que essa camada layer 2 e o bottom layer, que são camadas de sinais onde tem o cobre, ele não vai fazer nenhuma furação, ó. Então eu posso fazer um roteamento aqui nessa região, porque ainda não foi alterado, tá? Não foi retirado nenhum cobre desse ponto, só da parte onde realmente o sinal vai passar, ok? Vamos criar mais uma via aqui, ó. Ele cria mais uma blind, mas nesse caso eu vou fazer o seguinte, eu vou falar para o out o seguinte, ó, o sinal ele vai agora do layer interno 1 para um layer mais abaixo, que ainda é o layer interno, então que é o layer 2, ó. Reparem que ele já modifica a característica e o nome dessa via, é a Buried via, ok? Então, como a gente viu ali naquela imagem anterior, a Buried via se caracteriza por trabalhar internamente, né, com sinais internos. Então,
a parte de cobre do top e do bottom não são removidos, tá? Então a gente consegue ainda trabalhar com posicionamento e roteamento nesse sistema de Boolean via. Ó, nesse caso, em cima do bottom e do top layer, ok? E para finalizar, eu vou criar mais uma via, que vai do layer 2 até o bottom. Ó. Layer 2 até o bottom. Uma blind via, né? Se caracteriza como uma blind que pega o sinal da extremidade e leva para um layer interno. Legal. Então criei. Repare também o interessante que ele cria para a gente, tá? Alguns códigos de via. Então 1.2, 2.3, 3.4. Tá? Vou aplicar isso à minha PCB e vamos fazer um roteamento simples aqui, ó, passando pelas layers, tá, que a gente criou. Ó. Então vou começar um roteamento aqui desse GND. Vamos começar aqui pelo top, só para a gente ir passando por cada layer. Então vamos supor, ó, tá no top layer, vou enviar para o layer mais abaixo, que é o layer 1, layer de sinal. Ele cria uma via para a gente, ó. Reparem nesse detalhe, ele divide as cores, tá, e coloca um código para a gente, ó, 1-2. Né? Vamos lá, vamos roteando, ó. Reparem que agora o sinal já está no layer mais abaixo. Ó. Vamos enviar para o outro layer mais abaixo, que é o layer 2. Reparem que ele criou uma via para a gente. Agora 2-3. Essa numeração é referente à numeração dos layers que a gente tem no StackUp. Ó. Então vem e vou levar isso aqui para o bottom layer. Legal. Vamos visualizar isso lá no 3D, tá? Vamos ver como que está distribuído essas trilhas, ó. Vamos lá. Deixa eu só alterar aqui o fundo para ficar um pouquinho mais fácil da gente visualizar isso. Vou aumentar aqui a espessura dessa placa. Tá? Beleza. Ó. Então eu comecei com o furo aqui, com o sinal nesse componente, nesse resistor, a partir do top layer. E vou enviar, usei uma trilha para enviar para o layer mais abaixo. Ó. Reparem que do outro lado, se for visualizar, ele não vai furar a placa toda. Ele só furou aonde era necessário, do top e um layer abaixo. Ó. Então, eu vou só girar a placa para ver que nesse ponto, ó, não tem furo nenhum, tá? Não tem furo nenhum. Então, ele só furou onde era necessário. Reparem que aqui, ó, nós estamos vendo, ó, internamente tem uma via, certo? Então, internamente, ó, se eu for visualizar, tem uma pequena via aqui que é necessária, que foi necessária só para levar o sinal internamente, tá? Que é a Boolean via, tá? Então, voltando ali para a vista padrão, reparem que nem no top e nem no bottom, ó, tem furo, só internamente. Então, poderia simplesmente passar uma trilha por aqui, ó, em cima, no bottom layer, que não teria problema nenhum, porque ainda existe cobre, a gente pode trabalhar com dessa forma, ok? Então é dessa forma que a gente determina as vias, ó. Reparem, se eu clicar nessas vias para entrar nas propriedades dela, por exemplo, essa aqui que eu cliquei, 1-2, ó. Reparem que ele traz o tipo dessa via para a gente, ó, blind 1.2, ok? Então é possível trabalhar dessa forma, blind 1.2, certo? Vamos para a parte agora de impedância, tá? Então, acessando ali, eu tenho a aba de impedância. Olha que legal. Impedância. E aqui eu tenho que acessar propriedades também, que a gente vai trabalhar e determinar aqui como que a gente vai especificar essa impedância. Okay? Dentro de impedância, ó, eu vou ter que especificar para cada layer uma resistência, né? Então, vamos supor que vamos adicionar uma impedância para o top layer. Então, eu clico aqui, top layer, e posso clicar nesse maisinho para ele adicionar um perfil de impedância para esse top layer aqui. Ó. Eu vou falar para o Alt o seguinte, ó, posso descrever o nome para essa impedância, só para ficar mais fácil da gente determinar isso nas regras depois. E nós temos aqui o tipo de roteamento que a gente vai fazer. Single,
diferencial, né, que é o par diferencial. Esse single é o roteamento comum, padrão, ok? Então, aqui, para determinar a impedância, eu tenho que colocar a resistência aqui, ó. Esse target impedance, ok? Então, vamos supor, eu vou colocar 30 aqui, ó, que é a resistência para esse layer. Então, com esse valor, ele calculou aqui pra gente, ó, a espessura que a gente pode trabalhar, que a gente pode rotear em cima desse top layer, tá? Então, a impedância, sim, ela se caracteriza, né, por vários fatores, tá? Então, nós temos resistência ali, várias funções de indutância, capacitância que a gente tem que levar em conta, né? O que é levado em conta também, os outros layers abaixo, de elétrico que a gente está usando, material, tá? A espessura, né? A espessura do cobre também. Então tem várias funções aqui que são calculados externamente, tá? Então esses cálculos não são feitos dentro do Altium, né? É bom focar nisso, né? Até o momento, para calcular a impedância, né? O valor da resistência aqui para um layer específico, a gente vai ter que calcular fora do Altium. Aqui dentro desse sistema a gente já vai colocar o resultado final, né? A resistência já calculada aqui, ó, que é esse valor 30, por exemplo, que eu joguei, certo? Então, se eu colocar um outro valor aqui, por exemplo, ó, 20, eu já vou calcular, ele já calcula pra gente com o valor de quase 20 mils ali de espessura de trilha, tá? Então, aqui dentro a gente já trabalha dessa forma. Tá? Esses cálculos aqui que o Altium leva em conta referente à espessura de trilha, né, com base em uma frequência, né, que é 2 GHz que ele trabalha em cima desse cálculo dentro do Altium, certo? Depois que a gente determinou a frequência, né, a impedância no caso, vamos lá, né, vou salvar isso aqui, tá? Só para clarear um pouquinho a ideia, né, por que a gente está calculando isso, tá? Cada layer, tá, ele vai ter uma resistência, tá? O que leva em conta, né, o que consiste nessa resistência. Como eu falei, alguns fatores de indutância, capacitância, partes resistivas também, do próprio material que a gente está trabalhando dentro da placa. Então, existe uma resistência, tá? Resistência para quê? Resistência para o sinal percorrer legal. Então, para um sinal percorrer da forma que a gente quer em determinado layer, nós temos que vencer essa resistência que o próprio layer oferece para a gente, tá? Então a gente tem que calcular, né, essa resistência e determinar uma espessura de trilha adequada que vai romper essa resistência que o layer, né, está oferecendo para a gente, para o sinal percorrer de forma adequada, certo? Então por isso que existe esse sistema de impedância, falando assim no modo geral, ok? Depois que eu determinei isso aqui, eu tenho que especificar na regra como que eu vou criar essa regra de espessura de trilha. Então, reparem que aqui eu tenho uma regrinha de espessura de trilha, certo? Ó. E eu vou falar o seguinte, ó. Aqui eu determino os valores mínimo, preferencial e máximo manualmente. Caso eu queira seguir as partes de impedância, eu vou ter que habilitar essa opção, ó, de usar a impedância que eu calculei lá no layer stack, ó. Então S20 é o código daquela impedância que a gente criou, ó. Então reparem que ele cria lá, ó. Quando eu habilito essa opção, ele já desabilita algumas opções aqui pra gente, ó. Não é possível mais editar isso aqui, e ele traz o valor já pronto pra gente. A gente vai poder rotear no top layer com esse valor, 19 mils, ok? Então ele vai ficar preso nesse valor aqui, para respeitar a impedância que a gente calculou, certo? E para finalizar, nós temos a parte do Printed Electronics, tá? Essa parte de Printed Electronics, como que vai funcionar isso aqui, tá? Então vamos lá no StackUp, né? O que significa o Printed Electronics, né? Deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, né? Nós temos o Printed Electronics. O que é isso? Vamos supor que eu tenha ali uma superfície, pode ser um plástico, pode ser algum material não condutivo, tá? E a gente vai, como se fosse fazer um material impresso em cima
deste material, né? Desse plástico, desse material não condutor, né? E essa parte impressa vai ser as trilhas, tá? Então é uma forma diferente de fazer trilhas, fazer conexões aqui, né? É como se fosse um desenho realmente, a gente pegar uma caneta e rabiscar ali uma trilha, né? Então é basicamente essa a ideia do Printed Electronics, né? Então eu tenho uma superfície aqui não condutiva e aí eu vou simplesmente passar uma fita para desenhar o meu circuito, tá? Então nesses casos aqui não existe top, nem bottom, nem layer interno, nada, tá? Então como que vai ser aqui uma via passando por cima da outra, né? Em cima dessa superfície aqui de plástico. Vai passar uma em cima da outra, literalmente, na mesma camada, né? No mesmo layer. Porém, reparem nesses pontos, ó. Vai ter ali algum material, como se fosse uma ponte, né? Esse material aqui, ele é um material não condutivo também. É como se fosse uma pastinha ali, né? Que é colocada em cima de uma trilha para outra trilha passar por cima, né? Para fazer como se fosse uma ponte ali e continuar o circuito, tá? Então, como você vê aqui, ó, por exemplo, nessa plaquinha aqui, ó, reparem que nós temos um molde, né? Nós temos ali enfim, um material que foi colocado ali essas faixas, né? Essas trilhas, né? Como se fosse adesivas, tá? E aí é colocado dentro de uma máquina isso aqui e feito, enfim, deformação da placa, né? Fazendo ali o desenho da placa do molde em si, tá? Então é uma forma diferente, né? Completamente diferente do que a gente está acostumado a ver dentro de projetos de PCB, ok? Então para a gente determinar esses jumps que a gente fala, né? Igual a gente viu aqui, ó, dentro do Altium, né? Dentro desse sistema não existe bottom nem top layer, né? Então vamos supor que eu vou trabalhar de forma simplificada aqui, com 2 layers de sinais apenas, tá? Tá, beleza. E existe aqui dentro, ó, dentro do Stackup, Printed Electronics, ó, e aqui eu vou determinar esse jump que eu falei, né, essa ponte. Então reparem que nesse caso eu tenho 2 layers, layer 1, layer 2, né? E aí eu posso fazer o seguinte, ó, inserir aqui uma parte não condutiva, tá? Entre esses 2 layers que a gente está falando dentro do áudio, tá? Naquele projeto que eu mostrei para vocês, né, em si, nesse ambiente de Printed Electronics não existe, novamente, né, esse sistema de bottom layer e nem top, ok? Então eu determinei isso aqui. E essa ferramenta basicamente é só para especificar, né, essa ponte, né, esse jump que a gente vai fazer. Então vamos lá, vamos supor que eu tenho um resistor ali na camada e estou passando o bottom layer lá. Bottom layer, tá? No Altium a gente vai ainda trabalhar com bottom e top, tá? Mas nessa estrutura de projetos, de produto, não existe top e bottom, tá? Então vamos supor, naquela estrutura de projetos, nós vamos ter isso aqui, ó. Lá dentro vai ser uma trilha batendo na outra, passando uma por cima da outra, tá? Na mesma camada. Então tem que determinar isso no Altium o seguinte, ó, que eu quero que ele crie uma ponte aqui entre as camadas. Ó, então, Printed Electronics, vou gerar isso aqui, ó. Então tem que falar qual que vai ser o layer de cima e o layer de baixo, que vai representar as conexões. Vou clicar em OK. Legal. Reparem no seguinte, ó. Ele criou pra gente esse sistema aqui, ó, esse quadradinho amarelo. Esse quadradinho amarelo aqui, ele representa o seguinte. Ele representa isso aqui, ó. Esses pontos aqui. Então reparem que uma trilha está passando em cima da outra, porém não está em curto porque existe como se fosse, né, uma cola ali, uma região não condutiva, tá? Um material ali não condutivo que permite passar uma trilha em cima da outra ali e não fazer o curto, ok? Então para isso que serve
a parte de Printed Electronics, ok? Então, dentro da parte de fabricação, de gerar os arquivos, nós vamos especificar esse tipo de trabalho também. Bom, então chegamos ao final dessa webinar. Espero que você tenha gostado e tenha aprendido essas novas ferramentas e que isso tenha sido de bom proveito para você utilizar em seus projetos a partir de agora, ok? Caso você tenha dúvida, algum interesse também de renovar a licença para ter acesso a todas essas ferramentas que nós temos disponível no Layer Stack Manager, entre em contato com a nossa parte comercial. E se você tiver dúvidas também referente ao uso do Altium em si, não somente do Layer Stack Manager, fique à vontade de entrar em contato, né, com nossa parte de suporte através do endereço do telefone e também do e-mail que nós temos disponível aí na tela para vocês. Ok? Um forte abraço e até o próximo webinar.